Olá, Lari, tudo bem? @Lari Assis, com 2 Is. Lari Assis, tá? Ela fala o seguinte, ó. Pede pro Hans fazer um vídeo resumo sobre os principais assuntos de geografia física do Enem. Por favor. Olha só, isso aí é muito difícil. Eu não posso te fazer um vídeo resumo das matérias, porque elas são muito grandes. É óbvio que você já estudou com a gente, é óbvio que você já viu lá que a gente tem vídeos sobre todos esses assuntos, mas é importante a sua pergunta, porque às vezes fica uma coisa muito ampla eu chamar de geografia física. Tá? Então o que eu vou fazer aqui agora é resumir quais são os assuntos que estão dentro dessa geografia física que a gente tem que estudar, tá ok? Então olha só, essa geografia física, ela começa com a geologia. O que tem dentro de geologia que a gente vai estudar? A gente pode falar que dentro de geologia vai ter agentes internos, tá? Agentes internos. O que são esses agentes internos? São os abalos sísmicos. O que são abalos sísmicos mesmo? Abalos sísmicos são terremotos, maremotos. E eu vou ter o vulcanismo. Por exemplo, nesse momento aqui, a gente está numa temperatura de vulcão. Não é, Naná? Oi. Não tá uma temperatura de vulcão aqui dentro? Acho que é impressão sua. Tá, que isso. Tá a temperatura de vulcão. Olha só. E eu vou ter os agentes externos do relevo. Quais são esses agentes externos? Erosão e intemperismo. Eu peço bastante atenção nessa linha da geologia. A gente está falando de Enem. Por que eu peço bastante atenção? Porque o Enem ele já cobrou várias vezes, os abalos sísmicos de terremoto. O fato do Brasil ter baixa incidência sempre fraca de terremotos, porque ele está longe de uma área de encontro de placas, isso é muito importante. O fato do Brasil sentir tremores muito ligados à sua idade de relevo, que é muito antiga. O fato de nós termos relevos muito antigos, cristalinos e por isso com reservas de minerais metálicos. Então isso tudo já caiu no Enem, tá bom? A parte de maremoto e a parte de vulcanismo realmente é uma coisa que o Enem ele dificilmente cobra, mas a parte de terremotos é muito importante. Daqui cai. E aqui embaixo, quando a gente fala de erosão e intemperismo, cai muito, tá bom? Cai muito. Erosão, a ideia dos movimentos de encosta, os movimentos de massa, deslizamentos, isso cai muito. Tá, gente? Essa ideia do deslizamento, ela cai demais. A gente não pode deixar passar, tá? Outros tipos de erosão, sim, erosões causadas por rios, erosões causadas pela ação da água no estado de chuva, às vezes do mar, isso cai. E intemperismo, que é essa ideia da transformação, cai principalmente no processo de formação de solos. Lembre, caiu isso inclusive no último Enem. A ideia do intemperismo, principalmente o intemperismo químico, que é aquela capacidade de gerar transformações através das reações químicas causadas pela água. E aí, quando eu digo de água, eu estou falando principalmente de chuva, mas eu também estou falando de outras formas, mas a chuva é muito importante. O que o Enem perguntou? Qual era a região do Brasil com a menor intensidade de intemperismo? A gente teve que responder o semiárido, tá? Porque é proporcional à quantidade de chuva. Onde chove muito, tem muito intemperismo. Onde chove pouco, tem pouco intemperismo. Tá ok? Vamos lembrar disso. Obviamente, do químico, que é o que mais cai. Além de geologia, aqui tem uma coisa importante. A gente tem que falar de clima. Cai alguma coisa de clima no Enem? Cai. Seus elementos. O que são os elementos do clima? São as razões para que um espaço tenha determinado clima. Exemplo, o Brasil é quente. Por quê? Por que ele é quente? Porque os elementos do clima que atuam sobre ele me dizem isso. Quais são esses elementos? A latitude, o fato dele estar próximo à linha do Equador, que é a região mais quente. Se ele estivesse longe, ele seria frio. A altitude, o fato dele ser um país baixo, que o torna mais quente. O fato dele ter um grande litoral influencia no controle da temperatura e do seu interior mais quente e também mais frio pela amplitude térmica. Então isso tudo influencia. E elementos e dinâmicas. Como assim dinâmicas? Chuvas,
fenômenos como, por exemplo, o El Niño, coisas que são importantes você entender, dinâmica dos ventos. Já caiu no Enem o fato da Amazônia estar na linha do Equador e por isso ser uma área de convergência de ventos. Isso é importante. Outros dois que você não pode deixar de ver mesmo, vegetação, porque isso aqui nem cai só em geografia, isso aqui aparece em biologia também, tá bom? Então é conhecer os biomas, saber onde eles ficam, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, e principalmente conhecer as suas interferências. Como assim interferências? O fato do Cerrado estar sendo destruído pelo avanço da soja, o fato da mata de araucária perder muito a produção de papel, esse tipo de coisa, essas interferências, o desmatamento da agropecuária na Amazônia, a ocupação brasileira que desmatou a Mata Atlântica, isso tudo é muito importante, tá ok? E a gente não pode esquecer que a questão da água, tá ok? Água, aí não só meramente na geografia física, mas na ideia de reservas. Caiu recentemente, tá? A ideia da reserva do aquífero Alter do Chão, lá na região norte do Brasil. Um aquífero que faz com que o Brasil se torne definitivamente a maior reserva de água continental do planeta. O Enem cobrou isso. Então, assim, não só as reservas de água, mas também os seus usos. Ok? O consumo exagerado, a falta d'água, a reutilização hídrica, isso tudo cai. Então, obviamente, não dava para a gente falar de tudo, mas aqui tem um grande panorama do que é quando a gente fala geografia física. Olha, a gente cai geografia física no Enem. É óbvio, são muitos assuntos.